Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é a origem do conflito na Terra. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Pai amado, santificado seja o teu nome. Obrigado por nos reunir mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Abre nossa mente e nosso coração para compreendermos as lições que tens para nós hoje. Dá-nos discernimento para reconhecer a verdade e fortalece nossa fé para que possamos confiar plenamente em Ti. Que este estudo nos aproxime mais de Ti e nos ajude a viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. A parábola do joio, contada por Jesus, levanta uma questão fundamental. Se Deus plantou apenas sementes boas, por que existe o mal no mundo? Essa pergunta nos leva a outra ainda mais profunda. Se tudo o que Deus criou era bom, como o mal surgiu? Para responder a essas questões, precisamos voltar à origem de todas as coisas e examinar o relato da criação e a narrativa da queda do homem. A Bíblia nos dá um vislumbre do grande conflito entre o bem e o mal e revela como Deus, em sua infinita sabedoria, preparou um plano para resgatar a humanidade. Ouça, Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Pergunta: o que as palavras de Deus revelam sobre a condição do mundo quando ele terminou de criá-lo? E por que essa avaliação é importante? O mundo, no seu estado original, era perfeito. Deus olhou para a sua criação e viu que tudo era muito bom. Isso nos mostra que o mal não fazia parte do plano inicial. A Terra era um lugar de harmonia, amor e justiça. Esse princípio é essencial porque nos ajuda a compreender que o sofrimento e a dor que experimentamos hoje não foram criados por Deus, mas são consequências de algo que aconteceu depois. Como então o mal surgiu na experiência humana? Ouça, Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Pergunta: como o mal chegou à terra? Que luz os livros de Gênesis e Apocalipse lançam sobre a natureza do conflito cósmico? A entrada do mal na Terra está diretamente ligada ao conflito cósmico entre Deus e Satanás. A serpente, identificada como o próprio diabo, apresentou dúvidas a Eva sobre a bondade e a veracidade das palavras de Deus. Essa estratégia de engano é fundamental para entendermos a natureza do pecado. Ele nasce da desconfiança em Deus. Eva teve uma escolha: confiar na palavra de Deus ou acreditar na serpente. Esse é o cerne do grande conflito. A quem daremos crédito? Nossa fé em Deus está diretamente relacionada à nossa disposição de amá-lo e obedecê-lo. Ouça, Gênesis, capítulo 3, versículo 15.
Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A declaração de Deus à serpente, de que o descendente da mulher, o Messias, feriria a cabeça da serpente, muitas vezes é mencionada como a primeira proclamação do Evangelho, proto-evangelho, feita nas Escrituras. Como essa promessa reforça a realidade do conflito, e ainda assim traz esperança no meio dele. Gênesis capítulo 3, versículo 15 é a primeira promessa de redenção na Bíblia. Deus declara que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, um ato que simboliza a vitória final sobre o mal. Essa promessa se cumpre em Cristo, que por meio de sua vida, morte e ressurreição, garantiu a derrota de Satanás. Essa passagem também destaca a realidade do conflito. A serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, uma referência direta ao sofrimento de Cristo na cruz. No entanto, a ferida na cabeça da serpente significa a destruição definitiva do mal. Assim, ainda que vivamos em um mundo marcado pelo pecado, temos esperança, pois a vitória de Cristo é garantida. A entrada do pecado ocorreu por meio da dúvida e da desconfiança, mas desde o início, Deus apresentou a solução: a promessa da redenção através de Jesus Cristo. A boa notícia é que, apesar do mal que nos rodeia, não estamos sem esperança. Jesus veio ao mundo para restaurar aquilo que foi perdido e nos dar a certeza de um futuro livre do pecado e do sofrimento. Hoje, vamos refletir sobre um dos questionamentos mais recorrentes na caminhada cristã: a origem do pecado e sua existência em um mundo governado por um Deus de amor. Nosso ponto de partida será um trecho do livro O Grande Conflito, escrito por Ellen White. Abre aspas. Muitas pessoas ficam confusas e cheias de dúvidas quando param para pensar na origem do pecado e na razão de sua existência. Elas veem a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e questionam como tudo isso pode existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Esse é um mistério para o qual não encontram explicação, e suas incertezas as deixam cegas, impedindo que vejam verdades claramente reveladas na Palavra de Deus e essenciais à salvação. Há pessoas que, em suas pesquisas sobre a existência do pecado, se esforçam para investigar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso, não encontram solução para suas dificuldades. E aqueles que têm inclinação para a dúvida e para o raciocínio capcioso se aproveitam disso como desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. Fecha aspas. Livro O Grande Conflito, página 412. O trecho que lemos reflete uma realidade que tem atravessado os séculos: a dificuldade humana em compreender a existência do mal. Ellen White destaca que muitos ficam perplexos diante do sofrimento e da injustiça, o que os leva a questionar a soberania de Deus. No entanto, essa perplexidade pode se tornar um obstáculo para a fé quando as pessoas buscam respostas onde Deus escolheu não revelar. A Bíblia nos ensina que o pecado teve origem no coração de Lúcifer, um anjo criado perfeito, mas que escolheu se rebelar contra Deus, conforme lemos a seguir. Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 a 17. Você era íntegro em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. No aumento do seu comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo diante dos reis. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens,
serei como o Altíssimo. O mistério da iniquidade não está em sua existência, mas em sua irracionalidade. O mal não pode ser explicado de forma lógica, porque sua essência é a oposição ao bem absoluto de Deus. Esse é um tema recorrente na teologia adventista, pois acreditamos que Deus respeitou o livre-arbítrio de suas criaturas, permitindo que escolhessem servi-lo por amor e não por obrigação. Outro ponto relevante é o perigo do racionalismo excessivo na busca por respostas espirituais. A passagem do grande conflito nos alerta que aqueles que tentam investigar o que Deus não revelou acabam se perdendo em suas dúvidas. Em vez de confiar nas verdades claras das Escrituras, tornam-se vulneráveis à incredulidade. Isso nos lembra da advertência de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Abre aspas. Evita as discussões tolas e sem sentido, pois sabes que acabam em brigas. Fecha aspas. Nossa fé deve se basear naquilo que Deus nos revelou e no seu caráter de amor e justiça. O mistério do pecado é uma questão que desafia a mente humana, mas não deve ser um empecilho para a fé. Deus não nos chamou para entender todas as coisas, mas para confiar nele. A origem do mal é um aspecto do grande conflito entre Cristo e Satanás, mas a solução para esse conflito já foi estabelecida na cruz do Calvário. Cristo venceu o pecado e garantiu a redenção de todos aqueles que confiam em sua graça. A quem você tem dado crédito? Você confia na palavra de Deus ou nas mentiras do inimigo? Cristo já venceu a batalha e a escolha está diante de nós: seguir a voz da verdade ou cair nas ilusões do engano. Que possamos, em nossa caminhada cristã, buscar nas Escrituras as verdades essenciais para a salvação e não nos deixarmos levar por dúvidas infundadas. A fé é um convite para confiarmos no amor e na soberania de Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa jornada rumo à eternidade. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus familiares e amigos. Continue nos acompanhando para mais reflexões baseadas na Palavra de Deus. Que a paz de Cristo esteja com você. Amém. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será a origem do conflito no céu. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.